Boa noite. Papo com Cris está entrando nesta quinta-feira, dia 25 de junho, no ar, para mais uma conversa, mais uma troca de ideias. Hoje eu vou receber aqui a minha amiga escritora Carmen Piloto. A gente vai falar sobre como conciliar a arte com rotina, porque a Carmen é mãe, é avó, é profissional, né? Faz mil coisas ao mesmo tempo e também é escritora, e a gente vai conversar sobre toda essa rotina. Quero dar as boas-vindas para Elizabeth, para Duboareto, Ivana Negri, querida, você tá na minha lista, hein, Ivana? A gente vai ter que bater um papo. Mauro Rontani, que eu tive o prazer de encontrar hoje. Mauro, bem-vindo. Mauro, também você tá na minha lista, Mauro, já te falei, né? Temos que marcar esse bate-papo. Aliás, hoje de manhã, hoje foi uma quinta-feira muito atípica e bastante atípica para a pandemia, porque desde que começou eu tô fazendo isolamento social, mas às vezes a gente precisa, né? Enfim, cumprir compromissos profissionais. Hoje de manhã eu estive na Câmara Municipal, levando clientes meus do grupo Lutopax, que está se instalando aqui em Piracicaba. A gente foi lá recebido carinhosamente pelo presidente Gilmar Rota, a quem eu agradeço muito pela acolhida, sempre muito gentil e generoso. Foi bacana, eu tive a alegria de encontrar o Mauro e foi muito bacana o bate-papo. Aí logo depois, à tarde, eu fiz uma masterclass, fui convidada a fazer uma masterclass para os alunos da ETEC, Fernando Feberiano da Costa, sobre fake news. Foi bem bacana, quase 2 horas de conversa lá com a meninada, e foi bem legal mesmo, e foi muito produtivo. Fake news é um problema seríssimo, crônico, e que as pessoas, né, os estudiosos, as pessoas que lidam com a informação, com a ciência, estão tentando aí controlar, porque não tá fácil não. Chegou no limite da letalidade, né, a desinformação, especialmente nesse momento de pandemia. A gente foi conversar com a meninada sobre isso, e foi bem produtivo. Ai, Maurício, querido, Maurício, você tá na minha lista, sabia? Eu tenho tanto amigo interessante, tanta gente importante com conteúdo maravilhoso. Joana lá de São Paulo, de Itaquera, né, Joana? Que bom que você está aqui de novo. Vamos bater papo hoje com a Carmen Piloto, falar sobre literatura, sobre as letras, a paixão dela e sobre a rotina, né? Como é que a gente encaixa a arte na nossa rotina, né? Roberta, bem-vinda. Estamos aguardando a nossa Carmen Piloto para falar hoje sobre arte. Eu quero lembrar vocês que o Papo com Cris tem um apoio fantástico, maravilhoso, da Galvani Cipriani, cidadania italiana, empresa sediada lá em Mantova, na Itália, que apoia o meu trabalho, aposta, né, no meu público, aposta em vocês, que são extremamente qualificados, um público lindo, querido. A Carmen já chegou. E eu tenho o apoio da Galvani Cipriani. E eu quero contar mais uma coisa para vocês. Tem 2 coisas que eu estava sentindo falta nessa pandemia. A gente sente falta de uma série de coisas por conta do isolamento social e de estar mais, né, dentro de casa. Uma que eu tô sentindo falta é cortar meu cabelo, que tá precisando, né, dar um jeito. O outro era comer comida japonesa. Gente, eu amo comida japonesa. E não é que eu descobri um novo fornecedor de comida japonesa, que é a Alfa Comida Japonesa. Meus vizinhos me mandaram uma comida maravilhosa aqui. Sigam eles no Instagram, no Facebook. É Alfa com PH, Alfa Comida Japonesa. Tem no Facebook e tem no Instagram. Eles têm delivery, uma comida deliciosa, com preço muito, muito acessível. E assim, tudo muito, muito bem feito. O chefe Christopher Nogueira, que cuida da cozinha, a Camila, a esposa dele. Gente que está empreendendo no meio dessa pandemia, né? Com coragem e com talento. Então eu quero mandar um beijo pro pessoal da Alfa Cozinha Japonesa e dizer para vocês devem ir em frente, viu? Vocês continuem, porque vocês são muito talentosos, e muito obrigada. Gente, veio yakisoba, hot roll, até ceviche. Muito legal mesmo, muito obrigada. Agora eu vou chamar a nossa convidada, que já entrou aqui. A gente até essa
essa entrada triunfal da Carmen Piloto aqui. Eu quero dar as boas-vindas para ela. Oi, Tudo bom, Carmen! Cris? Boa noite. Tudo bem? Boa noite! Vamos Nossa, lá. que você tá sempre muito bem, mas você tá bonita esse cabelo. Eu gostei dessa cor Fui dar aí. uma pintada para disfarçar os brancos, né? Que estava demais, não é? Eu precisei fazer isso também, né? É. Esses dias atrás. A Alice pintou meu cabelo e eu pintei o da minha mãe. Hum. Eu estava dizendo aqui que eu estava sentindo falta de duas coisas: cortar o cabelo, né? Pintar ainda eu consegui, cortar não dá. Tem que ser um profissional mesmo. E eu faço lá com o Dionei. E a comida japonesa. Então a comida já resolvi. Agora só falta cortar o meu cabelo, né? Hoje eu dei uma cortada, uma pintada, eu vou lá com a Val, né? A Val Morgana, que é muito Ah, a Val boa. é maravilhosa, É, a Val é incrível, fantástica. Carmen, eu fiz aqui um. Olha, pegar o seu currículo e fazer um resumo é uma missão, né? Porque você é uma mulher que tem é uma tudo história misturado, né? fantástica, profissional, mas eu quero quem está aqui com a gente, quero que te conheça um pouco mais. Tem coisas aqui que eu não sabia de você. Você é formada em letras com pós em administração, né? Você trabalha na Exalc há mais de 30 anos. Você tá me ouvindo, Isso. né? Estou ouvindo Tá perfeitamente. me ouvindo? Às Tô. vezes é uma travadinha. Então, às vezes eu tiro você da sala e volto. Depende da conexão. Então, você está há mais de 30 anos na Exalc, onde você trabalha na diretoria, né? E você é responsável pelo cerimonial. Isso não é pouca coisa, né? Você está me ouvindo? Carmen? A Ana Luísa aqui. Carmen, eu vou tirar Entrou a você. filha. Você tá perto do seu roteador, você tá no 4G, como é que você tá? Estou Vamos ver. perto do roteador. Deixa eu ir mais perto, Tá. tá bom? Vamos ver. Isso. Tranquilo. Sem. Maravilha. Enquanto você vai achando aqui, eu vou falando de você. Tá. Você escreve poesia, você escreve prosa, livros infantis, você está nos principais grupos literários da cidade, que eu vi. Você coleciona alguns prêmios, né, da literatura, você é casada, é mãe da linda e queridíssima Ana Luísa, minha querida, é vota do Tiago, que é o bebê mais lindo do mundo, pelo amor de Deus, o que é aquele bebê lindo, né? Sou coruja para falar, não é? Então, você não fala nada, deixa que eu falo. Ele é o bebê mais lindo do mundo, ponto final, né? O meu Tá. Thiago é o concurso. E lindo de tirar o fôlego. E aí eu quero saber o seguinte: de onde vem essa sua paixão pelas letras, ô Carmen? Tá. Na realidade, essa questão das letras, ela vem desde a minha infância, porque a minha mãe era uma professora assim muito criativa e muito envolvida com a profissão. Deu aula por muitos anos no grupo do Haroldo de Azevedo, em São Paulo, numa fazenda, e sempre foi professora muito citada, exemplar, e sempre estimulou muito a gente a ler. E quando me mudei de São Paulo para Tietê, aqui a cidade vizinha, eu era rato de biblioteca, sabe? Gostava muito de ler, gostava muito assim daquele envolvimento. Fazia conservatório musical em Tatuí, que é uma coisa que não está no meu currículo, mas fiz violão clássico por muitos anos. Também estudei lá. Que Verdade? legal! Que legal. Verdade! Fiz violão Vai clássico ver que a gente também. cruzou Fiz lá, né? paraúde. Com o Pedro Bueno Cameron eu fiz, né? Puxa, foi da minha banca, do professor Pedro Cameirão. Tá Bacana. vendo? Então. E daí, tanto esse envolvimento com essas letras, eu queria fazer jornalismo ou letras. Papai era um espanhol muito rigoroso. Então, eu vi que jornalismo, ele achava assim que uma jornalista é uma pessoa que ficava assim para o mundo, assim, e não incentivou muito, né? E acabei optando por letras, que também não foi uma má escolha. Me envolvi muito, mas eu sabia que eu jamais seria docente. Nunca gostei de ensinar ninguém nada. Não sou boa de ensinar. Eu sou boa assim de participar, de abstrair, mas ensinar não. Não consigo ensinar nem essa borda do dois. E É daí, uma boa parte das pessoas que fazem letras, elas acabam indo mesmo para a docência, né? Uma é, boa parte dos profissionais que fazem, né? mas na época eu tinha amigos da Philips, que trabalhavam na Philips de Piracicaba, e aí eu fiz um teste para escriturar e entrei, depois passei a ser secretária bilíngue, assistente de planejamento, e daí a Philips fechou em Piracicaba, não é?
Aí eu já tinha feito letras e já tinha começado a participar de grupos literários aqui de Piracicaba. Então, já na época do João Chiarini, do Araquém Sim, Martins, da Cecília lembro da... Bonachella, né? Todo esse povo, Ataíde, João Ataíde, Ezio Pesato, André Bueno de Oliveira, a gente começou. Carmen travou aqui um pouquinho. Vamos ver? Era um pouquinho. Às vezes essa conexão não ajuda. Eu não estou te ouvindo porque está travado. Vocês que estão acompanhando, vocês me ouvem? Desculpa, Ah, Carmen. tá, Oi. tá. Carregou, É, carregou. Às vezes dá uma... tem dia que a conexão complica um pouco. é. Vamos lá. Mas na época a minha literatura era uma literatura assim de mocinha, né? Eu não tinha assim uma vivência que trouxesse uma profundidade àquela literatura. E também na época eu me casei, tive filha e estava muito envolvida com a parte profissional, dei uma parada assim nos 10 anos, né? Mas aí eu voltei com tudo. Daí comecei a participar do Centro Literário de Piracicaba. Depois eu achava que eu escrevia muito assim para dentro, uma coisa muito hermética. Resolvi participar do Grupo Oficina Literária Piracicaba, que foi fundado pelo Inácio de Loyola Brandão, com a intenção de Lembro disso. é, que Eu me lembro disso. a minha intenção era me soltar mais, que a minha linguagem fosse um pouquinho mais, vamos dizer assim, acessível, assim, que eu conseguisse me comunicar de uma forma mais cotidiana, sabe? Menos Entendi. antroposofia e mais cotidiano. E daí comecei a participar de outros grupos. Aí fui entrando para academia, fui entrando para o sarau, fui entrando para o Instituto de História e Geográfica. Quando vi, estava em tudo e por tudo, né? Estava contaminada pela literatura como um todo, né? E aí juntou aqui na Exalc as questões de textos e exposições e eventos assim, a gente tem uma equipe muito boa lá, acabou que a gente começou a bolar coisas, bolar banners, bolar infográficos, bolar exposições com música, com pintura junto. Aí virou assim uma coisa muito coletiva. Eu gosto muito dessa parte de envolvimento coletivo das coisas, né? Então, hoje, eu não só não tem só a questão da literatura, mas tem toda a questão do envolvimento de coisas multidisciplinares, entende? Você fala muito dessa coisa da intertextualidade, não é Isso, eu isso? gosto Eu queria que você muito. falasse um pouco sobre isso. Só para citar, assim, por exemplo, o que seria essa intertextualidade? Nós fizemos, eu e a Sônia Piedade, nós fizemos uma exposição chamada Retratos da Roça. Então, a Sônia pintou telas enormes em estopa, com paisagens rurais, sabe? Ela é professora da Exalc e tal, né? E eu e meus amigos do Centro Literário pegamos os textos que casavam com aqueles quadros e fizemos uma exposição no museu. E a Cíntia Pinotti fez, vamos dizer, cantou textos ligados ao folclore piracicabano, entendeu? Ao Que lindo. caipira. Então a gente faz assim, a gente serviu pamonha, tubaína, sabe, na noite de outono. Sensorial, né? É uma coisa Isso. É, sensorial, né? é. Por exemplo, quando a gente lançou o livro infantil Quatro Cantos e Quatro Contos em Braille, nós fizemos uma exposição um Jardim Sensorial no Museu Luiz de Queiroz. E quem veio falar com a gente, fazer a abertura, foi uma professora de nível superior de Rio Claro, que é cega, não é? E a gente doou todos esses livros para a Associação Vistar e para a região, para associações que têm problema de acuidade visual também e problema de cegueira completa, né? Aham. Então, e aí, além dessa exposição, a gente fez, vamos dizer, nessas exposições, desculpe, a gente costuma juntar as formas de arte, sabe? No Marta Watts, nós já fizemos isso também, né? Então, depois a gente faz uma viagem, depois a gente pega texto, põe junto com foto, ou põe junto com quadro, e aí chama um grupo musical que cante músicas ligadas àquele tema. Já trabalhamos numa época com a Ivanilda Próspera, você lembra dela? No movimento Lembro. Slow Food, fizemos uma comemoração do Slow Food, voltamos a apresentar o Retrato da Roça, que tinha a ver com isso, entendeu? Então, essa
intertextualidade são as diferentes artes falando do mesmo motivo. Entendeu? Bacana. Então, um Cada vez monte de mais gente em função do mesmo tema, sabe? É muito legal, sabe? O pessoal aprecia. Olha, teve o ano de comemoração da França no Brasil. Nós pegamos um livro francês que tinha dos meses do ano, juntamos com as outras imagens do caipira brasileiro e pusemos onde o camponês e o caipira se encontram. E aí serviam, além de músicas francesas cantadas, as pessoas se vestiam nas duas cores, os franceses vieram para um evento científico, e no final teve esse evento. E a gente servia, por exemplo, queijo brie com geleia de cabotiá, sabe? Olha que legal! E as músicas eram intercaladas. Então, são coisas que a gente vai juntando, e no fim, começa pequenininho e vira um monstro. E é um monstro super legal da gente gerenciar, sabe? É bacana, né? E o que não falta em Piracicaba, né, Carmen? O que não falta são pessoas, são artistas, né? Dentro das artes visuais, da música, das artes cênicas, né? Piracicaba é uma cidade tão artística, né? Ela inspira tanto nesse sentido, né? E tem muitos locais culturais, né, Piracicaba, né? A gente é muito privilegiado. Você vê, a gente tem pontos de apoio, Museu Prudente, a biblioteca, né? A biblioteca tem uma aula. O próprio Museu do Exalc, que é muito lindo, o Museu do Exalc. Tem, por exemplo, também ali a Casa do Povoador, a Zeneiro faz um trabalho fantástico. Ela faz poesia no pote, arte no pote, arte na casa de foto. Eu participo de todas. Você também faz artes plásticas? Eu fiquei em dúvida. Você também? Eu vi lá que você participou. Eu gosto. Você também tem habilidades manuais? Não, manuais nenhuma, mas eu gosto de fazer uma técnica que chama clipagem, sabe? É uma técnica que mistura o texto e eu faço recortes, colagens, e isso acaba virando uma arte, sabe? E até as meninas do escritório até me ajudam às vezes, porque eu não tenho nenhuma habilidade manual, por incrível que pareça. Você tem a ideia, né? Eu abstraio e elas me ajudam a executar, porque mas fiz a poesia no pote, fiz a poesia na casa de fósforo, vou fazer. Legal. Agora nós vamos ter umas memórias do Martha Watts, que a gente pegou recortes do diário dela, e cada um escolheu um tema, e fizemos, assim, intervenções, podemos chamar assim, não sei se esse é o termo correto, e vai ter uma exposição grande no Martha Watts, dentro falando da vida dela e do diário dela. A gente foi escolhendo os recortes e cada artista fez sua forma de arte, sabe? Em setembro? Normalmente é setembro que eles celebram o aniversário do colégio, não é? Mas agora a gente... Tudo meio confuso, né? Tudo, né? Muito confuso. Eu quero dar boas-vindas aqui. Você me dá licença um minutinho para o Wilson Castilho, que passou aqui. Não sei se ele está com a gente ainda. A Carol, a Suzy, o Danilo Moraes Ferro, lá de São Paulo, um grande publicitário. Tem gente muito bacana com a gente aqui. Quem quiser mandar pergunta ou fazer comentário, está aberto. Carmen, você lançou esse ano, junto com a querida Ivana Negri, que deve estar aqui com a gente, um livro lindo. Você me mandou esse livro, Edmundo Gafanhoto Arteiro e Serafina Baratinha Assanhada. O nome é uma graça, né? E eu, infelizmente, não pude ir, porque meu pai morreu na véspera do lançamento. Foi uma você lembra disso, né? E eu queria saber de você, como é que é escrever para criança, né? Porque existe algum segredo? Existe alguma técnica? Como é que é? Ser avó ajudou você a escrever para criança? Não é seu primeiro livro infantil, não, né? Não é. E é uma coisa interessante, até hoje eu comentei aqui em casa, que eu gosto de escrever sobre meninos, né? Personagem masculino. E a Ivana, que tem setinhas, gosta das personagens femininas. Então a gente faz um espelho sempre. Eu faço o menino, ela faz a menina, né? É bem interessante ser nosso consórcio. E o livro infantil, esse livro foi escrito há muito tempo, muito antes do Tiago. E a ideia um dos focos do nosso grupo, da Ivana, e outras escritoras, Leda, Lurdinha, Madalena e todas as outras, é que a gente tem que melhorar a educação no Brasil. Então, a gente lê muito livro infantil, da Ruth Rocha, Marina Colasanti, a gente procura ler livros de qualidade, e tentando resgatar essas questões
dar uma educação de base, material interdisciplinar de qualidade, sabe? Então, a gente lê e acaba adquirindo linguajar, sabe? Então, isso vem meio que automaticamente. A gente surge uma história na cabeça e a história, de repente, vai saindo, assim, sai muito naturalmente e rápido. E a gente só lapida depois. E aí, cada livro que a gente faz infantil, a gente faz uma modalidade diferente de dupla versão. Por exemplo, esse que você falou, a gente fez bilíngue, não é? A gente fez português e inglês. O outro, Quatro Cantos em Quatro Contos, a gente fez a edição em braille, não é? Isso eu vi. Teve 3 edições. A primeira foi lançada na Casa do Amor Fraterno, foi até financiada pela Manetone. A segunda edição foi feita pelo Fundo de Apoio à Cultura e foi lançada na inauguração da biblioteca. E a terceira, em braille, foi lançada na Exalc, valorizando as pessoas com dificuldades visuais, não é? Agora, o universo infantil é muito gostoso de explorar, né? A gente busca lá aquela nossa memória de infância, que a minha foi muito boa, por sinal, e isso facilita muito no linguajar com as crianças, né? E essa leitura que a gente vai fazendo, né? Então, a gente gosta muito disso. Carmen, eu acho que a gente falta muito ainda a gente, né, melhorar e fazer essa aproximação da criança com o livro, né? Eu não tenho essa formação pedagógica, mas eu tenho uma filha só, e gosto muito de ler, gosto muito. Eu fui criada, meus pais não passaram pela universidade, pessoas simples, mas meus pais gostavam de livros. Eu fui criada, me lembro, tá em cima da cama da minha mãe, folheando livros, e livros, às vezes, livros, né? Tinham figuras, eu nem sabia ler, mas aquilo. Eu acho que o gosto pela leitura precisa ser despertado logo cedo e no âmbito do sensorial, da criança gostar de sentir, tocar, cheirar aquele livro, ver aquelas figuras, né, né, coloridas ou expressivas. E eu fiz isso com a minha filha. Assim que ela conseguiu manusear um livro, mesmo, né, não sabia ler, mas ela tinha lá, né? E acho que essa relação tem que começar muito cedo. Você concorda? Acho que você tem uma visão mais. Acho. É esse, né? Não é esperar aprender a ler, né? Não, tanto é que a minha sala foi desmontada e a minha mesinha de centro hoje é uma mini biblioteca. Todo dia que ela vem, ela fala, mas tem livro novo de novo aqui. Eu já te dei a leiturinha, eu vou no sebo, eu vou no supermercado. Onde tem livro, eu trago alguma coisa. Eu tenho fixação por livros infantis e, assim, eu acho que aquele manuseio realmente é importante. Tanto é que eu gosto muito de dar livro. Aqui na rua de casa, tem algumas crianças agora que estão assim, na idade um pouquinho mais do que o Tiago, eu tenho feito na pandemia cartinhas com livros e dou até aquele passaporte, sabe? Para marcar os livros que estão lendo, sabe? Umas coisas assim. E a gente tem por hábito também, no dia do livro, no dia da poesia, nós, escritores, a gente distribui livros e textos e a gente está bem focado também nos livros infantis. É uma coisa que a gente está... E tanto é que esse ano também o Instituto Histórico e a Academia de Letras quer revitalizar a Semana Tales Castanho de Andrade. Porque, não sei se você sabe, o Tales foi um grande escritor piracicabano, não é? E ele tem uma série de livros infantis muito interessantes. Inclusive, ele foi um dos primeiros ecologistas brasileiros, inclusive, né? Eu acho assim. Ele tem o mesmo brilho do Monteiro Lobato. É que ele não é tão conhecido porque falta um pouco mais de divulgação, né? A gente tem... Que ele vem antes do Monteiro Lobato, né? A informação que eu tenho é que ele precede o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato ele é o primeiro autor, assim, né? Ele foi... A cartilha educacional do Estado de São Paulo era o livro Saudade, né? Então, ele teve uma atuação estadual em questões da educação. E o livro dele, Fim de Mundo, acho que é Fim de Mundo, agora não tenho bem certeza se esse é o título, fala sobre a destruição das florestas, uma coisa muito interessante, como se ele fosse um visionário dessa situação, sabe? Bem interessante, né? Que interessante. A Roberta tá dando um recadinho para você falar de um projeto dos livros com português. Obrigada, Roberto, lembrar. A gente tem, eu e Ivana, um projeto que a gente divulga nas escolas, onde a gente participa dos saraus,
E em todo evento literário que a gente vai, a gente entrega os marcadores de livros, que é incentivando as crianças, os adultos a doarem os livros. Que a gente acha que a biblioteca enorme em casa, ela fica doente, ela junta fungo, ela não tem mais sentido. Então, a gente incentiva que a pessoa guarde os seus 10, 12 livrinhos de coração e que saia distribuindo, deixe nos bancos, leve em locais esses livros para que outras pessoas tenham oportunidade. E quanto mais, ó, por exemplo, no Museu Prudente Moraes, a gente tem uma geladeiroteca. Você pode levar lá e a Renata Gava diz que muita gente procura material lá. Olha que bacana. Então Eu acho que devia circular mesmo. Eu sei também de algumas lojas da cidade que estão fazendo isso também, que já estão abrindo assim, não é tonel, que chama aqueles tambores, e estão pondo livros para quem quer trocar e levar, e é muito interessante. Porque eu moro aqui no Jardim Limite. Na pracinha tem uma geladeira dessa, acho muito bacana. Não sei se está lá ainda, que não vou todo dia lá, mas é uma pracinha com livros, alguma coisa sai de lá. E hoje é muito barato, por exemplo, também a gente tem lá, ó, saindo um pouquinho do aspecto do nosso projeto, que a gente quer incentivar a doação, a gente dá ali e fala assim, só que você já vai com o marcador, para que a pessoa já tenha o objetivo de doar depois. Depois ela vê, a gente pede que as crianças se comprometam a doar seus livros para que as pessoas em menos condições tenham oportunidade de tomar conta da literatura, né? Porque você não pode saber que é uma coisa interessante se você não tem aquilo em mãos. Então, quando a gente vai nos saraus em bairros mais periféricos, assim, a gente percebe que a gente faz sorteio de livros, que as crianças assim, têm uma carência de ganhar os livros, sabe? Porque a gente tem também os livrinhos do Instituto Histórico, os livrinhos que a Valdisa faz, que a Ludinha. A Valdisa é uma graça. E a gente doa esses livrinhos, faz sorteio, tudo do nosso bolso. A gente gasta todo o dinheiro com livro. E as crianças que não ganham ficam tristes, a gente fica até magoado. Porque não tem como contemplar todo mundo, infelizmente. Né? A gente tenta fazer projetos, mas você sabe que dá trabalho montar um projeto e ir atrás de recursos para essas coisas. Né? Você tem lido alguma coisa ultimamente, Carmen? Você é daquelas leitoras compulsivas, porque assim, né? Eu trabalho com escrita também de uma outra forma, mas assim, eu percebo, mesmo com 30 anos de jornalismo, se por algum motivo eu passo algum tempo sem ler, fazer um texto começa a ser mais penoso para mim, uma coisa engraçada que parece que é um combustível, né? É um exercício, né? Você costuma ter pausas ou você é daquelas que está lendo permanentemente? E se estiver lendo, o que você leu ultimamente? Então, eu tenho lido Nelly da Pinhon, ultimamente. Tenho lido biografias. Adoro. A parte de biografias me envolve muito. E gosto muito de ler crônicas que saem na Folha, no Estadão, sabe? Cotidiano, essas questões. Eu recorto e a gente faz oficinas a partir desses textos. Eu gosto muito de textos curtos, depoimentos, assim, reflexões. Então, esses textos me motivam também a escrever sobre aquilo. Mas, assim, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, eu gosto de ler assim variado. Não tenho assim, não estou fechado em nenhum autor nesse momento. Luiz Sepúlveda. Mas tem algum deles assim que te inspira, assim, ou te inspirou em algum momento? Puxa, eu queria ser esse cara, assim, eu queria ser essa pessoa. Eu queria ser Fernando Pessoa, mas ele é muito louco. Não é? Nelly da Pinhon, me identifiquei muito com ela, porque ela tem aquele sentimento de dupla cidadania, que o pai dela também veio da Espanha, do mesma região do meu pai. Interessante descobrir isso, essa ambiguidade que ela sente pelas duas nacionalidades no livro Uma Lágrima Furtiva, muito interessante. E assim, eu acho, eu gosto do Mia Couto, eu gosto do Manuel Barros, Cora Coralina, sou apaixonada Cora Coralina. E gosto muito de ver vídeos também, né? Por exemplo, o Sebastião Salgado, sou apaixonada por ele. E o livro O Sol da Terra, o vídeo que o filho dele fez para ele é maravilhoso, né? A história impactante, né? Esses vídeos biográficos eu gosto muito também de assistir, sabe? Para mim, conta uma história que me comove.
né? E isso me leva a escrever. O Carteiro Poeta, poemas que fiz, muito baseado em filmes que assisti, sabe? Cinema Muito legal. Paradiso, um espetáculo do Nossa, Antônio Gades. Eu sou apaixonada por essas questões, cara, assim. esses dias eu falei, preciso assistir cinema, porque assim, não existe, hein? Outro dia eu fiz aqui uma live com a Gislaine Vicino, que é pianista, minha amiga Conheço. há 40 Ó, anos, que a linda Gislaine, voz. estudou lá na Exalc, maravilhosa. Ela sabe que é minha música favorita, né? O Cinema Paradiso. Ela toca, eu choro. Ennio Morricone é maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí, esses dias eu falei, vou assistir de novo. É muito interessante como a gente. Livros e filmes, né? A É, gente às vezes precisa revisitar, porque está numa fase da sua vida que você vai ver aquela obra com outro olhar, né? é. Comigo, Grande Sertão Veredas foi assim. Eu li Grande Sertão Veredas com 17 anos Não e disse fui ler nada. com 30. É outra coisa, né? A gente muda o ponto de vista e, por exemplo, um filme que me marcou muito foi O Homem-Elefante. Quando ele entra e acuado numa rodoviária lá em Londres, que ele fala, parem, parem, eu não sou um monstro, eu sou um ser humano, né? Então, são coisas, essas frases, essas metáforas dos filmes, eles marcam muito a gente. Aquela cena dos beijos do Cinema Paradiso, não existe uma cena mais linda da vida, não é? É, Minha Amada Imortal, a cena que o Beethoven fica surdo e mergulha na água e aquela água encontra com o céu, é uma coisa maravilhosa, né? As artes plásticas é uma coisa que comove muito a gente, né? é verdade. É, E tem também, assim, você está falando agora de cinema e literatura, muitas vezes, né, o cinema, ele vem o livro, o cinema vai lá e faz alguma. Às vezes é decepcionante o resultado, já aconteceu isso em comigo. outras em outras é surpreendente. Uma coisa que foi surpreendente para mim, um livro que eu amei, foi o Nome da Rosa, do Humberto Eco, lá nos anos 90, né, que eu E li, no final dos anos o 80. filme é chato, né? Então, mas eu achei, na minha cabeça, que quando a gente lê, a gente cria, né? A literatura é maravilhosa porque quando o autor consegue fazer você imaginar, né, a cena, os detalhes, você consegue sentir o frio daquele mosteiro. Eu achei que foi muito real, achei muito próximo daquilo que a É. minha cabeça imaginou, E quando sabe? você lê, você abstrai para o seu É, universo. é, 90% das obras, que quando assistidas em filme, elas não são tão interessantes. Agora, quando você assiste o filme, às vezes, e lê o livro, é muito lindo, né? Um filme, por é. exemplo, um livro que é lindo, que em filme não foi legal, o Siddhartha, do Ramarés. É, Nossa, eu não nada a li. Eu ver. não li. Matou o personagem, entendeu? Sim, Então, eu acho assim, normalmente a literatura tem mais condições de enriquecer o personagem, não é? De dar o mais. Amor no A Tempo do história fica mais. Cólera. Fica muito mais intenso o livro, não é? Porque você para, você fica imaginando as cenas, os cheiros, as sensações, é diferente, não é? Vamos combinar. É verdade. É verdade. É. O Carmen, me diga uma coisa. A gente está falando agora há pouco sobre, né, nas crianças despertar o gosto pela literatura. Você acha que é possível converter um adulto que não gosta de ler a ser um bom leitor? Você já viu algum milagre assim? Nossa, agora você me apertou. Eu Não, acho eu que é estou porque é o aqui seguinte, conversando, né? muitos adultos, eles não tiveram boas indicações de livros quando jovens. Então, já aconteceu de pessoa falar, eu odeio poesia. Eu falo, então, você já leu poesia? Aí eu, coitado, dão para ele começar a ler Fernando Pessoa, por exemplo, né? Ele não vai conseguir entender. Ferreira Goulart, ele não vai conseguir entender. Eu Meu falo, Deus! vamos começar. Já aconteceu de amigas minhas que queriam gostar de poesia. Aí vamos começar com Cora Coralina, com Vinícius de Moraes, né? Cecília Coisas mais light. Meirelles. Vamos começar com coisa mais light. Não adianta querer começar de. Você tem que entender o perfil da pessoa. Quando eu era jovem, que eu morava em Tietê, que eu ia à biblioteca, tinha uma bibliotecária maravilhosa, chamava Lígia. Ela falava assim: que você gosta de ler? Então, ela ia direcionando, sabe, assim, para o meu perfil. Então, era assim gostoso, porque daí, por exemplo, eu lia a J. Cronin, que era de costumes, eu lia todos os livros dele.
Paris Buck gostava, lia todos os livros dela. Era uma neurose. Então, eu tinha quem me recomendasse a literatura certa. O que acontece, assim, que eu tenho bastante jovens que vão fazer vestibular e querem ler, querem aprender a escrever redação. Daí eu recorto o texto do Estadão, da Folha, ou mesmo livros, e vou passando para a pessoa pegando gosto da literatura, você entendeu? Porque acontece que às vezes não tem quem recomende. Tanto é que a gente faz, tem um trabalho bonito que a gente está fazendo, as minhas amigas voluntárias, lá no Recanto dos Livros, no Lar dos Velhinhos. Madalena, Ivana, eu, Leda, Lurinha Sodero, Araci. A gente vai lá, tem o João Nassif, que é o responsável, e aos sábados a gente está lá de manhã. E chega gente assim, sabe, Cris? Por exemplo, esse dia chegou um senhor e ele fez supletivo e foi lá com o filho, queria que o filho comprasse um monte de livro para ler, porque ele precisava ler, porque precisava fazer faculdade, sabe, preocupado com o futuro do filho. Só que ele não sabia o que recomendar. Então, ele começou a pegar Machado de Assis. Você acha que um jovem de 17 anos vai gostar de ler Machado de Assis? Não. Nem eu não preciso de Machado de Assis. Eu acho assim, tem que começar. Eu falei, vamos começar. Ele é mocinho de 15, 16. Vamos começar com Pedro Bandeira, né? Umas coisas mais leves para ele pegar gosto, né? Daí a criança vai pegando gosto, sabe? Tem aquela série Vagalume que é ótima para começar a ler com adolescente, né? Tem aqueles livrinhos de mistério. Vamos começar desses, não é? Vamos começar de Machado de Assis, José Alencar, que é uma época que não diz nada para o jovem. O jovem quer coisas assim, mais importante conhecer, mas acho que agora, depois dos 30, 40 anos, é que é interessante você começar a ler essas obras, entender a profundidade, entender o momento, né? Porque você já tem um nível de compreensão diferente. Você já tem uma amplitude mental que você consegue captar o que aquilo nas entrelinhas está dito, não é? Então, eu acho assim, eu acho que a pessoa... Eu não dou, por exemplo, eu não fico forçando as pessoas lerem minhas coisas, porque eu sei que tem coisa minha que é muito hermética, então eu sei que não vai gostar. Por isso que eu tenho o outro lado infantil, que eu acho que é a oportunidade de eu mostrar para mais pessoas, né, coisas que elas vão se interessar por literatura futuramente. É isso mesmo. Esse é o caminho que a gente tem feito, não é? Ana, que livro você gostaria de ter escrito, hein? Eu, Carmen? Que livro você gostaria? Você leu e falou que queria ter sido autora desse livro. Que livro que eu gostaria de ter escrito? Nossa, eu nunca pensei sobre isso. Diversos. Agora pensa numa coisa que você gostaria de ter escrito. Tem coisas que são tão assim, dizem tanto ao coração da gente, né? Você fala assim, nossa, que obra linda, eu queria ter escrito isso. Ou um texto, ou uma poesia, um livro. Pensei, A Boa Terra, de Paris Buck. A Paris Buck, ela até ganhou o Prêmio Nobel da Literatura com esse livro. Ela foi casada com um adido chinês. O adido que ficou na China, ele era americano. E ela escrevia sobre os costumes da China, sobre concubinas, sobre aquelas questões daquelas vivências, do costume lá. É muito interessante, sabe? Sobre os plantios, como que era aquela questão de cingir os pés. São os detalhes muito, pela uma ótica feminina, muito interessantes. E que outro livro? Tem tantos livros que eu gostaria de escrever. Você falou de um livro agora que eu me lembrei sobre China, que a China tá todo mundo falando da China. Também foi nos anos 80, eu acho. Chamava-se Cisnes Selvagens, também de uma chinesa que ela era uma refugiada na Inglaterra, virou uma professora, ela não sei se em Oxford, e ela conta a história da China mais recente, a partir da avó que tinha os pés enfaixados, deformados, tal, a história da mãe que atravessou a revolução cultural da China, né, e que foi uma seguidora do Mao Tse Tung, tal, e ela foi uma geração que depois sofreu todo o impacto, né, da falta de liberdade, do regime impunha lá. Muito interessante esse olhar feminino sobre... Porque a China é um país
maravilhoso, de uma cultura fantástica, né? E que é apaixonante quando a gente fica sabendo mais a Ah, respeito somente dele, essas né? questões nas regiões assim onde tem terra, que são agricultores, não é? A gente vê que as conquistas são muito difíceis. E é muito bonito isso daí. Agora, tem livros também, por exemplo, Don Quixote de La Mancha é Os outro clássicos. autor, né? A Divina Comédia também é uma outra coisa que foge. Não é nem uma pessoa normal que escreveu aquilo. Né? O Dante Não, não é não é. desse mundo, né? Ó, tem um Cidade. escritor aqui com a gente, ó, meu amigo Firmino Neto, tem 28 livros escritos. Ah, eu Está assisti aqui a com a live. gente, o Firmino. Assisti a live. Assistiu, né? E, Obrigada, Firmino. e tem livros, assim, por exemplo, Alexandre Dumas, eu adoro, Os Três Mosqueteiros, A Dama de Avalon, eu adoro todas essas questões. Eu gosto, eu sou muito eclética, eu gosto de livros muito diferentes. Não tem, por exemplo, a história do Rei Arthur eu adoro. Eu gosto de livros de fantasia, livro mitológico, eu gosto de livro de aventura, livro introspectivo. Eu não tenho Siddhartha, eu amo. Narciso Goldmund, Hermann Hesse, sou apaixonada. Então, assim, difícil escolher um livro, viu? Eu gostaria de escrever vários. Você, uma pergunta, esse bate com que eu cheguei a pensar a respeito. Eu não considero assim literatura, mas o que você pensa sobre, por exemplo, Paulo Coelho, escritor? Você já leu coisas dele, livros dele ou não? Ah, Tem eu muita já gente que tem tentei, resistência. eu já tentei assim umas duas, três vezes. É até interessante que quando eu e Ivana, a gente viaja todo ano, né, de férias, e a gente encontra livro dele no mundo inteiro. É impressionante. Ele deve ter suas qualidades, né? Do livro que eu li dele, assim, ele tem um efeito comercial, mas a mim não me convence muito, sabe? É muito assim, é um esoterismo assim, meio criado por ele, assim, não convence muito. Engraçado isso, né? Eu não gosto, não me prende, sabe, a literatura dele. Eu leio assim para falar, mas deve ter alguma coisa, né? E leio, leio. Assim como também eu não gosto de Agatha Christie, por exemplo. Muita gente adora, né? Nunca li. Se eu Então, falar para você que eu nunca li Agatha Christie, também não é um gênero que me atraia. eu já tentei N vezes começar e estou sempre tentando e não evolui. Interessante isso, né? E às vezes eu fico com medo assim de rotular, eu já fui É. muito de rotular, ou de não, isso não é literatura, não, isso não é. Né, eu Não, acho que não. a expressão é a expressão, né? Mas eu também, assim, o do Paulo Coelho, eu tinha um pouco de preconceito com relação ao Paulo Coelho. Mais uma vez, vou contar uma passagem aqui para vocês. Eu era diretora lá da Rádio Educativa. E o Paulo Coelho foi nomeado foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. E foi uma coisa assim, né? Nossa, né? Tá na academia, né? E eu tinha uma repórter lá, Rosilei Lourenço, uma jornalista, uma amiga muito querida, muito fã dele. Ela tinha lido toda a obra dele até então. E ela veio falar comigo: posso tentar entrevistar o Paulo Coelho? Eu falei: pode, mas eu acho difícil que ele vai atender, né? Uma rádio de Piracicaba. Mas posso tentar? Eu falei, claro, eu não quis desmotivar. Mas vai, tenta sim. Pois ela conseguiu o telefone dele na academia, na casa dele. Ela ligou lá, ele morava no Brasil ainda. A Cristina, a mulher dele, atendeu o telefone, disse que ele estava no banho, estava desligando. Falou, não, ele está saindo, ele já fala com você. Ele atendeu a Rosilei, ele deu uma entrevista linda, como se ele estivesse falando com a BBC de Londres. Ele foi de uma gentileza, de uma foi tão acessível, ele foi tão. Eu acho que ele teve um gesto assim, né? Ele tratou de forma muito respeitosa, né? Um veículo de comunicação. Então eu passei, eu falei, nossa, que cara bacana, vou ler um livro dele, assim, né? É, E não vi até ali às mesmo, vezes a assim, gente gente. quebra a cara, né? Porque às vezes a gente É. olha assim, ah, não, não presta, mas ao mesmo tempo a pessoa tem uma atitude tão gentil e tão humana que você fala, preciso rever meus preconceitos. Agora, ele deve ter o seu valor, porque onde você vai pelo mundo, todos os podcasts têm livros dele em todas as línguas. Eu nunca vi, ele é o escritor que eu mais vi em E todos é. os lugares. Impressionante. Ele é o cara, ele é o escritor mais traduzido do É. Brasil, é o escritor brasileiro com mais traduções, né? Uma coisa É. impressionante, Mas né? também deve ter também um marketing muito bom, né? Ele encontrou Muito, um é. jeito de escrever que ele capta grandes admiradores, né? Eu acho que talvez o povo esteja sedento
de coisas que, assim, que tem um pouco de mágica, um pouco de fantasia. Talvez seja isso também, né? Ele entregou aquilo que as pessoas querem no momento certo, talvez, e Exatamente. deu É certo, aquela né? história, Acho está que no foi lugar isso. certo, né? Com o momento É, certo, não é? É mas bem ele isso ficou mesmo. milionário mesmo, né? Um caso, assim, o caso dele é um caso muito interessante mesmo. É o concurso. É, ele é. Mas ele foi muito gentil, e você sabe que eu acabei admirando ele, porque a gente que está no jornalismo, a gente tenta falar com gente de todo tipo, de todo jeito. Eu passei, né, 30 anos nessa área. Muitas vezes você é surpreendido com a gentileza, muitas vezes né, uma atitude rude de quem você não É. espera, né? E essas Então, questões de ele foi, gentileza, quando eu fiz o meu primeiro livro de poesias ou partículas suplementares, eu tive uma ousadia e mandei para o Inácio Loyola Brandão, sabe? E ele me mandou um e-mail tão carinhoso e ele falou que ele ah, começou a ler, que daí lembrava da questão da vida, das coisas, que eu falo muito nos meus poemas, sobre as coisas terem vida, energia, né? E ele fez até um comentário que eu pedi para um amigo fazer a capa, que é um pintor, né? Que ele achava que eu deveria ter feito, pelo meu estilo de escrita, uma capa mais minimalista, sabe? Ele foi tão agradável que eu ensinei guardado até hoje. Porque mas você vê, ele é um grande escritor, né? e ele falou que ele leu o livro com muita sede e foi lendo, assim como também o Cecílio fez esse comentário, e eu fiquei muito feliz. São coisas que marcam para a gente, porque é uma pessoa que não me conhece e tem todo É. um poder de, né? Eu mandei pelo correio, você acredita que eu fiz isso? Olha só, ah, mas é isso mesmo, é É. isso mesmo. Viu? A gente tá, daqui a pouco, olha só, uma boa conversa, o tempo passa rápido, né? Você estava me dizendo, quando a gente estava agendando essa conversa, que você tem um projeto crescendo. Eu perguntei se tinha, né, a pandemia tinha mudado algum plano seu. Pois Fala um pouquinho desse projeto, nós estamos com um projeto Karen. muito lindo. Tem um menino na Exalc, menino, como eu, assim, né? Ele é o José Benedito Libório, não sei se você o conhece. Ele é um Conheço, meu amigão, Libório. Então, Fotógrafo, ele é né? um fotógrafo maravilhoso. Eu gosto muito do que ele fotografa. E aí a gente resolveu fazer uma exposição conjunta que vai chamar Piracicaba Agosto. Esse agosto é separado, tá? E Uhum. eu escolhi 31 imagens dele de Piracicaba. E essas 31 imagens não é nada assim por serem monumentos, nada disso. São imagens que a gente gosta. Só que todos os textos textos curtos para cada imagem, são 31 textos, e esses textos têm sempre uma palavra ligada à questão da fotografia. Ou luz, ou sombra, ou fogo-fato, ou lusco-fusco, sabe, essa perspectiva. E aí, no final da exposição, a gente fez uma chuva de palavras, com essas palavras que a gente usou, e vamos fazer no Museu Luiz de Queiroz, a ideia era fazer em agosto, naturalmente. A gente vai fazer a exposição desses painéis, com essas imagens e textos curtos, e a Cíntia estava também estava estudando músicas de Piracicaba para apresentar. E a gente também ia levar as comidas piracicabanas, pamonha, tubaína, todas essas questões, né? E só está pronto praticamente e talvez se transforme numa revista também. Não é? Que lindo! Vai ser um material bem bonito. Se a gente não conseguir fazer de forma presencial, a gente faz virtual, porque está praticamente pronto. Falta só uma editoração final que o pessoal lá da Exalc está fazendo, né? Porque vai ficar marcado como um mês aniversário de Piracicaba. E ficou muito bonito, viu? Modéstia à parte, a gente fez muito. Olha, o Libório, eu conheço, ele é um bom tempo. Eu conheci o Libório trabalhando na prefeitura durante o governo do Machado, ele era assessor do Dr. Alex. E o Libório, depois comecei a observar as imagens, depois, né, alguns anos depois, passei a observar pelas redes sociais as fotos que ele faz, o talento dele, que ele é muito talentoso. As fotos dele falam, e eu publiquei uma vez uma foto dele na revista Tutti, ele me chama de madrinha, ele fala que eu sou a madrinha dele, que é a primeira foto dele publicada, uma foto linda do Mirante, e muito linda mesmo. E ele é muito talentoso, ele faz imagens das cidades, são verdadeiras crônicas do cotidiano de Piracicaba, Então, as e aí a imagens do ideia foi Libório. casar com esses textos curtos
que fala do sentimento de ver aquela foto, você entendeu? A Ai, impressão de ver. Então, eu escolhi as fotos, ele concordou naturalmente com as escolhas. E aham. vai ficar uma coisa muito bacana, porque não é nada assim. Não pense que vai ter foto assim. Vai ter foto do Rio, porque o Rio é muito simbólico. Mas não é nada de foto assim da estátua Óbvio. do poder. Não é assim, não é foto histórica. É a foto que traz alguma, remete a alguma coisa carinhosa pela gente, entendeu? Vai Aham, ficar bem aham. Ah, interessante. que legal, que bacana. Eu quero, É, quero acompanhar esse projeto. Bem, muito legal mesmo, viu? Eu é. acho que e Piracicaba é uma cidade sempre inspiradora, né, Carmen? É sempre Nossa, eu não sou é piracicabenha, mas fácil, sou né? apaixonada pela cidade. Já É, fizemos com a Denise Storlier também um trabalho num aniversário de é, Piracicaba, que a gente até ganhou 1.000 revistas que distribuímos lá no Marta Watts. O Marta Watts também, a é, Celi, sempre colaborando com a gente. E ficou muito bonito, porque daí a gente teve o Centro Literário dos Escritores, e aí a gente fez os textos da Denise Storlier, não é? Depois a gente fez legal. também a revista com um grupo de fotógrafos, também que eram amantes da fotografia. Então fizemos duas versões dessa exposição. Uma que teve a revista, a outra não teve, só teve a exposição no Martha Watts. Mas a gente adora trabalhar com os pintores, com os dançarinos, com os cantores e toda a forma de arte. Esse coletivo é muito importante para a gente, não é? Agora me conta uma coisa. Como é que você ajeita a sua rotina? Era o tema da nossa conversa hoje, né? Porque que mulher faz, mulher, a gente não Lógico. interessa, né? Agora encaixar, porque você é mãe, esposa, avó, profissional, tem seu trabalho, sua rotina dentro da Exalc. Que hora que você encaixa a arte na sua vida? Ou ela vai alinhavando a sua vida? É, A Bianca, a as duas, escritora, está aqui também, Bianca Rosenthal, um beijo. eu sou uma pessoa muito grata, porque eu sempre tive uma equipe muito boa em todos os sentidos. O meu marido sempre apoiou que eu fizesse tudo, nunca colocou nenhum obstáculo. A minha sogra foi uma grande companheira e me ajudou muito a cuidar, criar minha filha. Então, eu devo muito do que eu sou hoje a ela, que já faleceu. A minha mãe também, que me incentivou. E, assim, tenho a Luciene, que está comigo há 24 anos, a minha companheira de trabalho aqui de Nossa, casa. É. E hoje eu trabalho meu período na Exalc, né? Eu faço hoje meio expediente. Então, eu trabalho muito à noite, eu sou muito notívaga, sabe? Gosto muito de escrever à é, noite. É verdade. é, Então, eu tenho colaboração tudo quanto é lado. Se eu tenho dificuldade de fazer aquelas minhas clipagens loucas que eu faço, eu peço ajuda para as meninas do trabalho, Fabiana, Eveline, Sandra, estão sempre me ajudando. Então, eu sou uma pessoa muito grata, porque eu lanço ideia lá nos grupos literários, o pessoal já topa, já manda. Sábado agora, por exemplo, na tribuna, que o Evaldo colabora muito com a gente, vai sair uma página do Divino. Porque o pessoal pediu, vamos fazer uma página do Divino? Vamos. Aí mandaram textos e obras de arte do Divino, e nós estamos fazendo uma página em homenagem ao Divino. Eu gosto muito legal. dessa questão do coletivo, de estarmos juntos, porque eu acho assim, essas visões plurais, elas melhoram bem a vida, assim, sabe, Cris? É sempre Eu essa também a minha acho. opinião sobre isso daí, né? É. Sozinho a gente não vai muito longe, né, Carmen? Ah, Né? não. Essa coisa egocêntrica, isso aí é para o Picasso. Eu não sou desse tipo assim. A Bianca Rosenthal, que é uma outra escritora queridíssima, talentosíssima, que está aqui, poetisa, também está dizendo o seguinte: quero uma coisa bem feita, peça para alguém muito ocupado. É verdade, viu, É Bianca? verdade. Eu Quanto mais faço ocupada, mil mais a gente coisas. acha tempo, né? Eu faço mil coisas. Eu gosto, por exemplo, de. Agora estou mexendo nos editores de vídeo lá do computador, do laptop. Estou tentando fazer uns vídeos e estou pondo no Face. Às vezes o time não está muito bom, mas está saindo, sabe? Eu É preciso isso, é gravar isso. texto, eu preciso aprender a fazer essas questões, porque as mídias estão pedindo, eu não posso ficar para trás. É, Eu não é aceito isso. ficar para trás, você entendeu? Eu Não, sempre não. me exercitando para poder, vamos dizer, chamar a atenção do jovem, da criança, para que leiam coisas interessantes, tem coisas de valor. Não precisa só ficar ouvindo funk, não precisa só ficar ouvindo essas coisas que não levam a nada, não é verdade? É verdade, é Precisa isso melhorar a mesmo. qualidade que a gente lê e ouve, não é? Muito, porque, né?
aquilo entra na gente, né? Não pode deixar que o lixo nos invada, não é verdade? Né? Pelos poros, pela mente. É isso aí. É isso aí. Bom, Carmen, eu quero agradecer a você. Nossa, já estamos daqui a pouquinho, mais 2 minutinhos já vai terminar. Eu quero agradecer a você por esse papo maravilhoso. Obrigada por você se dispor aí a conversar comigo nessa quinta-feira. A Ana Luísa, querida, um beijo. Minha filhona, essa linda. A filhona. Das filhas que deixam a gente cheio de orgulho e de alegria, né, minha filha é uma grande guerreira. É uma riqueza. Então, eu quero te agradecer, eu quero agradecer a Galvani Cipriani, minha parceira. Olha que maravilha, a gente tem apoio, né, de boas empresas no trabalho que a gente executa. Sei que é um trabalho que eu estou fazendo, estou me descobrindo, estou cada vez mais feliz de poder estar aqui às noites de terça e quinta. Quem está aqui com a gente, então toda terça e quinta, às 8 da noite, eu estou aqui com um convidado ou uma convidada do gabarito da Carmen, gente daqui de Piracicaba, outros de fora, para falar sobre algum tema importante. Domingos, às 18 horas também. Quem perdeu, pode assistir no IGTV do Instagram e também no canal Papo com Cris do YouTube. Eu tenho lá um canal no YouTube que eu tenho meu material lá. Antes da pandemia eu tinha as entrevistas que eu fazia fora e depois da pandemia eu tenho feito as lives que estão gravadas, então lá tem muito assunto bacana. Então eu convido as pessoas a se inscreverem no canal do YouTube. Isso é importante porque é um sinal de apoio ao nosso trabalho. E só tenho a agradecer. Muito obrigada, viu, Carmen? Eu quero depois saber direitinho desse projeto, a data certinho, para poder informar e divulgar as pessoas aí dessa exposição sobre Piracicaba. Vou deixar para você fazer suas despedidas. Pois. Eu agradeço a minha oportunidade e para mim foi ótimo esse bate-papo, para a gente desmistificar um pouco essa questão da literatura. Que escrever é um exercício, é um aprofundamento do conhecimento interior. E a gente tem que insistir nas boas palavras de otimismo e focar em coisas mais positivas, sair desse negativismo e tentar passar uma ideia de uma amplitude de mundo, de uma egrégora que todos podemos partir e fazer. Tenho amigos ótimos, escritores, historiadores, que trabalham comigo, então eu sou uma pessoa só tenho a agradecer, sou uma pessoa grata, porque conheço só gente boa, como você, Cris, tá bom? Também foi um prazer estar com você hoje, tá? Muito obrigada, viu? Um beijo para a Ivana, que esteve com a gente aqui até o final, sua parceira de trabalho, em vários trabalhos. Também. Gente, viagem, eu vejo umas fotos aí, gente. Essa mulher viaja muito, que delícia. Nem fale. Então, eu quero deixar um beijo carinhoso. No domingo, agora, eu vou conversar, gente, com a Luciana Bettiol, jornalista. Luciana Bettiol, ela trabalha na Caixa Econômica. Nós vamos conversar sobre um projeto, olha que lindo, chama Hora da Notícia. Ela é voluntária em conversar com mães que acabaram de ter bebês com síndrome de Down. Ela é mãe de um menino com síndrome de Down. Eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas é um menino lindo e cativante. E ela faz esse trabalho importante, que é conversar com as mães, com os pais que acabaram de trazer um bebê ao mundo com síndrome de Down. Eu achei lindo esse trabalho. Acho que quem passa pela experiência tem um lugar de fala, né? Pode dizer o que é, né? Como lidar com essa questão. Então vai ser no domingo, às 6 da tarde. Se vocês tiverem interesse e curiosidade sobre esse tema, que é um tema palpitante, está todo mundo convidado, então. Carmen, obrigada, viu? Um abração. Um beijo para você. Até a próxima. Até. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau.